Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Pedimos a todos que nos ouvem, que nos veem, que possam partilhar este nosso Evangelho para podermos levar Jesus à casa de todos aqueles que mais necessitam. Vamos então iniciar com uma canção. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Amigo Jesus, te agradecemos por mais esta noite, de estarmos a aprender mais um pouco da tua palavra, do teu Evangelho, que ela possa ser transmitida por muitos lares e que possam aprender tal e qual como nós, que possam os nossos familiares que já partiram, que possam estar presentes uns, talvez para aprender e outros para nos envolver. Que a espiritualidade esteja conosco e tu, Jesus, fica conosco e abençoa este momento. Que assim seja.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18º, muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 1 e 2. Parábola do festim de bodas. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: O reino dos céus é comparável a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, enviou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Mas eles recusaram vir. Enviou ainda outros, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os animais que eu fiz cevar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram nos servos que ele enviara e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, enfureceu-se e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: O festim das bodas está pronto, mas aqueles que para ele foram chamados não foram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quando os encontrardes. Os seus servos ainda saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus. A sala das bodas encheu-se de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou de seguida para ver aqueles que estavam à mesa e, tendo-se apercebido de um homem que não estava vestido com a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então o rei disse à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. E é lá que ele terá choros e ranger de dentes, porque haverá muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, porque ele não compreende que se possam opor tantas dificuldades para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida imagens, mas, ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites do verosímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser encontrado o sentido oculto. Jesus compunha as suas parábolas nos hábitos mais vulgares da vida e adaptava-as aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maior parte tinha por finalidade fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido parecia, em muitas, ininteligível, mas apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Para os primeiros convidados, faz alusão aos hebreus que Deus chamou em primeiro lugar ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que vieram exortar aquele povo a seguir o caminho da verdadeira felicidade. As suas palavras foram pouco escutadas, as suas advertências foram desprezadas. Muitos enviados foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se escusavam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a sua nação tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua prosperidade cobriria toda a terra, mas, como sempre, tomando a forma como fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, mas em parte nenhuma
foi aceito como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu misterioso, impenetrável para as massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi desse pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se apegarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação escravizada estava retalhada pelas fações e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes abrir os novos horizontes da vida futura. Convidados, em primeiro lugar, para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Foi assim que recusaram o fruto que teriam colhido da iniciativa. Seria injusto, contudo, acusar o povo inteiro deste estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e aos saduceus, que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusaram comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, toda a lei se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Do livro Vem Comigo, do Espírito Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, podemos ver o que é dito no item 146, últimos. A vida deve ser um equilíbrio constante em tudo em que intervenhas, mas precisa que te analises sempre em pensamentos, palavras e obras, a fim de encontrares o lugar que te compete entre todos. A mãe dos filhos de Zebedeu solicitou um dia a Jesus reservasse 2 lugares, um à sua direita e outro à sua esquerda, para os seus filhos, que aliás eram apóstolos do Senhor. A resposta foi elucidativa, quando reservou este prerrogativa para o Pai, já que, estando Ele em nós, seria a nossa consciência do dever cumprido, da ação no bem, no trabalho edificante, que nos guindaria aos planos divinos e não um qualquer pedido especial, a cada um segundo as suas obras. Por isso, não te importes que te releguem para os últimos lugares. As escolhas dos homens são falíveis e baseadas em pressupostos, ou mais das vezes afastados da lei. Não duvides que, se trabalhares em teu benefício, beneficiando os outros, chamar-te-ão para os primeiros lugares a que fizeste jus pelo teu próprio esforço. Como sabemos, a causa primeira de todas as coisas
É Deus que nos criou a todos, simples e ignorantes. E uma das provas da sua inteligência suprema é precisamente o objetivo da sua criação. Atingirmos todos a perfeição, moralmente e intelectualmente. Mas, da sua bondade, não nos deixou sós e foi enviando à Terra mensageiros que nos vieram indicar o caminho a seguir, principalmente das leis morais, para que nós possamos colocar o conhecimento em favor do próximo. Então, à medida que fomos adquirindo o nosso livre-arbítrio, conseguimos ter a capacidade de fazer escolhas conforme aquilo que nos foram trazendo, os conhecimentos que fomos adquirindo. Os hebreus, como fala aqui a leitura, quando Moisés foi enviado, era muito mais fácil colocar a moral para quem já acreditasse num único Deus, para quem não fosse politeísta. Então, era a melhor forma de poder disseminar a mensagem, porque já acreditavam num só Deus. Mas, como ainda hoje, imperfeitos que somos, vamos ligando muito mais às coisas da matéria, ao poder do homem sobre o homem, e vamos nos esquecendo e não aceitando aquilo que exige de nós um grande esforço, que é combatermos os nossos vícios e principalmente o nosso orgulho. Então, à medida que nós fomos recebendo, inclusivamente Jesus, não é? O próprio Filho, vemos que ele foi morto precisamente por aquilo que representava. E ainda hoje nós espíritas, já não falo de outros credos, mas nós espíritas, ainda hoje vemos, aliás, espantosamente, inacreditavelmente, nós vamos vendo espíritas que querem retirar Jesus do espiritismo. Quando no livro dos Espíritos nos dizem que o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem e que lhe serve de modelo e guia é Jesus, como os espíritas, como nós, os espíritas, queremos tirar Jesus do espiritismo. E por isso, os chamados e poucos os escolhidos. Na realidade, todos estamos a ser chamados para o caminho do esforço, com certeza que sim, porque exige de nós esforço melhorarmos-nos e atingirmos a perfeição. E todas as criaturas divinas foram criadas para isso e todos estamos a ser chamados para isso. Mas, com certeza que o caminho é árduo e muitos de nós vamos nos esquecendo e acabamos por não ser escolhidos atempadamente. E muitas das vezes, para que isso possa acontecer, temos que passar por sofrimentos, por desesperos, que seria escusado, porque Deus colocou tudo nas nossas mãos, enviou-nos os seus mensageiros para facilitar inclusivamente o nosso caminho. Então pensemos se é que queremos ter Jesus no nosso caminho. Queridos amigos, queridos irmãos de Ideal, pedimos licença para entrar na casa de cada um e que nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos proteja, ofertando a cada um de nós a oportunidade, mesmo diante das dificuldades que a vida nos oferece, trazermos luz e paz para a nossa casa, permitindo que a nossa casa possa tornar um lar. O capítulo de hoje, onde todos nós vemos são muitos os chamados e são poucos os escolhidos, logicamente o professor Allan Kardec traz uma parábola e nós sabemos que Jesus contou 33 parábolas, sendo que a maioria delas até hoje é mal interpretada, porque Jesus falava
de maneira simples, mas objetiva, tocando o nosso coração, tocando o nosso espírito. E o professor Allan Kardec, ele consegue fazer um resumo de uma maneira simples para que todos nós possamos entender as parábolas de maneira a olhar com os nossos olhos espirituais. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Mais algum tempo, mais alguns anos, nós vamos retornar para o mundo verdadeiro, que é o mundo dos espíritos. Por isso que o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de ser. Quando fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos tendo a oportunidade de podermos convidar nosso Senhor Jesus Cristo para estar conosco. Há um livro pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do espírito de Sinéio Lúcio, chamado Jesus no Lar, aonde Sinéio Lúcio nos conta aquelas reuniões que Jesus fazia à casa de Pedro em Cafarnaum. Era uma noite festiva. Ali se encontrava os discípulos com seus familiares, doentes que eram levados para receber a cura. E Jesus mostra para todos nós que quando eu faço o culto do Evangelho em nosso lar, eu estou convidando Jesus para fazer parte de nossa casa. Quando nós colocamos a água sobre a mesa para que ela possa ser fluidificada, nós estamos permitindo que espíritos da esfera superior possa colocar os remédios que cada um de nós necessitamos para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa alma. Então nós vamos percebendo que o culto do Evangelho não é apenas uma simples reunião. É uma reunião de grande vulto, no campo espiritual. Mas o professor Allan Kardec encerra essa mensagem que a nossa irmã leu, dizendo que muitos são chamados, mas poucos se fazem escolhidos. Porque o convite todos nós recebemos. O convite de amar mais, de exercer a caridade para com o próximo, de nos tornar uma criatura melhor dentro do nosso lar, sendo mais compreensível com a esposa, com o marido, com os filhos. No movimento espírita, nós vamos chamar de reforma íntima, que é nós podermos nos transformar. Mas a reforma íntima é algo novo? Foi o Espiritismo que nos trouxe? Não. Jesus já havia nos ensinado. Abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. Qual é a figura do homem velho? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, é a nossa impaciência. Qual é o homem novo? É o homem da caridade, o homem da paciência, da resignação.
é o homem que compreende a importância da caridade, de auxiliar o próximo. Às vezes, quando nós falamos caridade, nós imaginamos logo em doar alguma coisa para alguém mais necessitado. Não, existe uma outra caridade que todos nós podemos fazer. A caridade espiritual, que é levar uma palavra amiga a quem está desesperançado. Levar o ombro amigo a quem está com depressão. Levar muitas vezes um sorriso a quem está desalentado. E todos nós somos capazes de auxiliar alguém a partir do momento em que eu permita que Jesus possa invadir o meu coração diante das minhas ações, diante do meu comportamento. Então sou eu que me faço escolhido, sou eu que quero servir Jesus, porque o convite é para todos nós. Mas é lógico que não existe evolução sem esforço, sem dedicação, sem muito trabalho. O trabalho, quanto mais nós assumimos, logicamente maior será as oportunidades de recompensa. Por isso Jesus diz: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Então vivemos num mundo de ação e reação. Quando eu só pratico o mal, é natural que muitas coisas ruins aconteçam comigo e com os meus familiares. Quando eu começo a doar o meu tempo para fazer o bem, eu começo a angariar pela lei divina criada por Deus coisas boas. Então somos nós que vamos fazer um plantio. Como diz Paulo, para cada plantio há uma colheita. E todos nós hoje, se estamos tendo uma colheita difícil, é porque plantamos no ontem. A doutrina espírita resgata a reencarnação, que é uma palavra que faltava no nosso entendimento, em que foi dito pelo próprio Jesus, naquela conversa que Jesus tem com Nicodemos. Então que Jesus possa continuar iluminando o nosso lar e que possamos continuar a participar do Evangelho, que nos enriquece, que nos fortalece, mas ao mesmo tempo que traz para o nosso lar esperança e tranquilidade para o nosso coração. Muita paz no coração de todos. E agora é o momento de agradecimento. Agradecimento a Jesus, nosso Mestre, divino governador espiritual deste nosso planeta, por toda a bondade que tem sobre nós para que possamos progredir com o amparo de todos os nossos amigos espirituais que de alguma forma nos acompanham, que nos ajudam, que nos amparam e quantas vezes nos socorrem para podermos progredir, sermos úteis de alguma forma a outros um pouco pior que nós, às vezes melhor que nós aparentemente. Ainda assim, Senhor Jesus, muito te agradecemos, de tal forma que nem palavras às vezes há suficientes para a tua bondade, que é imensa e infinita. A todos os que nos ajudam, que nos ajudaram, que nos presentearam esta noite, agradecemos o concurso, agradecemos do coração
e reforçamos os devotos de que sejamos todos felizes, os que estão a ajudar-nos no mundo espiritual e todos aqueles que labutamos neste planeta. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que assim seja. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se os meus irmãos amar. E chegamos ao fim de mais um Evangelho. Relembramos a todos aqueles que queiram colaborar na divulgação da mensagem de Jesus e que queiram também seguir os textos que vamos lendo ao longo destes nossos Evangelhos, que podem sempre fazê-lo adquirindo o Jornal Espírita. Se quiserem ser assinantes e colaborar connosco, podem fazê-lo enviando um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Vamos também beber agora a água que inicialmente colocámos sobre a mesa e desejamos a todos paz, tranquilidade e, sobretudo, vontade de mudança. Que Jesus a todos abençoe.